Conceição Pascoal, advogada e professora livre-docente do Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a professora Janaína. Tem regimentalmente 30 minutos. Antes de iniciar, eu queria só dar uma satisfação. Essa tosse toda não é gripe suína. É um ataque de alergia que eu estou a semana inteira tomando. Acabei de tomar cortisona aqui, então fiquem tranquilos. Não pega, né? Porque eu estou vendo o povo apavorado, que eu estou tossindo, então não é gripe suína. Quero crer, né? Pois bem, excelentíssimo senhor senador, presidente, digníssimo Raimundo Lira, excelentíssimo senhor senador relator, digníssimo Antônio Anastasia, excelentíssimos senhores senadores... Vamos ouvir com atenção a nossa convidada, a professora Janaína. Peço silêncio a todos os senhoras e senhores senadores e a todos os presentes a essa comissão. Excelentíssimos senhores senadores, integrantes dessa douta comissão, excelentíssimos senhores cidadãos presentes, quero iniciar cumprimentando os codenunciantes, aquele que não está aqui conosco, mas está em pensamento e em coração, que é o doutor Hélio Bicudo, com quem eu iniciei isso tudo. Cumprimentar o professor Miguel, apesar de ter saído, foi meu orientador no doutoramento. Agradecer o apoio todo que ele decidiu dar à nossa denúncia, porque nós começamos isso sozinhos, Hélio Bicudo e eu. Quero, na verdade, não sozinhos. Cadê Maria Lúcia? Levanta, Maria Lúcia, para o povo te ver. Nós começamos, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Maria Lúcia. Foi Maria Lúcia que veio comigo aqui na Câmara, tomou chá de cadeira no Salão Verde. Nós fizemos o protocolo do pedido ainda em 1º de setembro com o doutor Silvio, lá da assessoria. E não tínhamos marcado hora com o presidente da Câmara, ficamos pelo menos 8 horas sentadas, né? Tinha um pessoal do Vem Pra Rua aqui do Distrito Federal também que nos acompanhou, aguardando para tentar uma audiência com o presidente. Então, esse esclarecimento é importante, porque já me perguntaram qual é a minha relação com Cunha, né? Eu até falei, eu vou falar brincando que ele é meu pai e que eu estou fazendo tudo isso para chamar a atenção dele, porque é incrível as perguntas que eu estou tendo que responder nos últimos tempos. Eu quero iniciar, em respeito ao doutor Hélio Bicudo, esclarecendo que este processo de impeachment não tem nada de partidário. Foi depois que os partidos da oposição formaram um movimento pró-impeachment e aí abraçaram o nosso pedido. Foi depois. Isso é importante. É verdade que eu trabalhei no Ministério da Justiça por 4 meses, mas eu não trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu sequer apertei a mão alguma vez na vida de Fernando Henrique Cardoso. Eu vim para o Ministério da Justiça. Esses esclarecimentos são importantes porque a nação está acompanhando essa sessão, né? E eu estou sofrendo muitas acusações nos últimos tempos, inclusive de golpista. Então, além de fazer a acusação aqui, eu preciso me defender. Então, não é verdade que eu trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca falei com Fernando Henrique Cardoso. Eu aceitei trabalhar no Ministério da Justiça, porque o meu orientador, professor Miguel Reale Júnior, que com certeza não foi ministro da Justiça por ser do PSDB, porque ninguém discute a qualidade jurídica dele, porque ele foi alçado à condição de ministro e me convidou para assessorá-lo. Inclusive, ele pediu para sair quando Fernando Henrique não quis fazer intervenção no Espírito Santo, e eu já estava com a minha cartinha de demissão pronta quando Fernando Henrique me exonerou, antes de eu apresentar a carta. E acreditem os senhores ou não, podem pedir para levantar isso lá no Ministério da Justiça, que eu não sei se eu tenho a carta guardada. Eles me mandaram uma carta pedindo para eu devolver o meu salário do último mês que eu trabalhei. Com medo, eu devolvi o salário. Então, é esse Fernando Henrique que vocês dizem que é meu amigo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso demorou muito para apoiar isso aqui. Tenho mágoa dele por causa disso.
Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. É verdade que eu trabalhei em 2002, quando estava a transição de Covas, que Deus o guarde e tenha, para Alckmin, é verdade. Mas eu nem apertei a mão de Geraldo Alckmin, nunca na minha vida. Eu não estou dizendo isso porque eu não apertaria, não é isso não, é só para que fique claro, porque parece que eu sou amiga do homem. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Eu assessorei professora Ana Sofia Schmid de Oliveira, que é uma das maiores especialistas em segurança pública nesse país. Professora Ana Sofia não tem filiação partidária. Foi com ela que eu aprendi quase tudo que eu sei de segurança pública. Então, não foi Geraldo Alckmin que me convidou. Foi Ana Sofia. Isso é importante que fique claro. Depois, eu presidi por 3 ou 4 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes, um cargo honorífico sem remuneração. E, neste cargo, fiz muita amizade com o povo da Senad durante o governo Lula. Fui convidada a participar de projetos da Senad do governo Lula. Os senhores podem levantar reuniões das quais eu participei no gabinete da Presidência da República, na Avenida Paulista, convocada no dia que a Presidência da República ligava assim: a Presidência da República está convocando a senhora, doutora. 3 anos sem ganhar um tostão. Eu trabalhei nesse projeto da Senad por amor à causa. Tenho provas, porque fui apresentar o projeto na Faculdade de Medicina da USP, numa sessão presidida por o doutor Ricardo Quimente, que foi era na época, presidente do Conselho do CNJ. Doutor Quimente, não sei se é a favor do impeachment ou ao contrário, mas se for chamado a testemunhar, vai dizer a verdade, que eu fui lá apresentar um projeto do governo Lula. Por que eu abandonei o projeto? Porque eles queriam que eu assinasse um texto com o qual eu não concordava. Eu fui para os Estados Unidos estudar a relação de droga e crime, voltei, escrevi um trabalho sustentando relação, sim, entre droga e violência, não estigmatizando que todos os usuários fossem violentos, mas mostrando tecnicamente essa relação, e a Senad não aceitou. Aí, veja, eles poderiam não aceitar publicar, mas eles queriam que eu assinasse o que eles queriam. E eu digo, não me prostituo. Abandonei o projeto. Eu tenho os documentos, eu tenho os e-mails todos, se quiserem. Não estou mentindo. Então, não quero mais ouvir que eu sou tucana, não quero mais ouvir que eu tenho partido, porque eu não tenho partido. Não tenho críticas específicas aos tucanos no que diz respeito à administração. Mas acho que nós estamos nesse quadro por eles serem uma oposição fraca. Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então, eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado, o Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Então, eu tenho que dar esse esclarecimento à nação. Inclusive, doutor Hélio Bicudo, quando ia ser candidato ao Senado, a pedido do Dom Paulo Evaristo, abdicou de concorrer a favor do Fernando Henrique. Não sei se Fernando Henrique sabe disso, mas até hoje não deu um telefonema a ele para agradecer. Se ficar sabendo agora, seria de bom tom dar esse telefonema. Presidente, e o assunto que nós viemos ouvir, presidente? Eu vou chegar lá, tem tempo. Tem então, muito tempo, lá. Não. Eu tenho 1 hora, eu vou ocupar minha hora inteira. Não, tranquilo, a senhora já... Vamos fazer o seguinte, tem 20, a gente 21, volta quando ela 21 começar. minutos Quando ela ainda, entrar no tema, a gente volta. Ok. Não, eu tô... Não, tem, tudo bem. Inicialmente 30 minutos. Eu estou, inclusive, ajudando. Só um momento. Só um momento, senhora, doutora Janaína. À luz da observação que o senador Cristóvão fez, a mesa está só querendo ajudar. Portanto, dizendo já o tempo que Vossa Excelência já utilizou.
Eu quero falar com... Acrescido pela interrupção, presidente. Eu quero falar a Vossas Excelências. Eu quero explicar a Vossas Excelências a origem deste pedido. Seguindo um filósofo que eu aprecio muito, David Hume. David Hume gosta de explicar aos seus leitores a origem das ideias. E eu quero explicar a Vossas Excelências a origem disso tudo. Tá? A origem disso tudo está numa notícia lá de trás, que eu li e estranhei, dizendo assim: presidente Dilma Rousseff, por meio do BNDES, envia dinheiro para Cuba, para a Venezuela e para Angola. Presidente, isso não faz respeito ao que foi denunciado. Nós queremos saber o que fundamenta a denúncia para que a gente possa efetivamente compreender. Senhor presidente, tem que ser garantida a palavra da fala da denunciante. Nós queremos que ela responda os quesitos que ela fez a denúncia. Senador, Caçar a palavra da senhora doutora Janaína, por favor. Olha, senhor presidente, Senador, Com a palavra a senhora doutora Janaína. Senador Caiado. É para isso Senador que o Brasil Caiado, por pagou a sua favor. passagem. Sim, Ela está senador. tentando explicar o porquê o pedido do impeachment, gente. Deixa a mulher a falar. dependência do Senado Federal para a senhora. Doutora Janaína, só um momentinho. Doutora Janaína. Vai falar, ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Senhor, onde é que eu corto? Corto. Que arrogância é essa? Eu queria saber Isso é o cúmulo da arrogância. Presidente. Espera aí, só um momento. Denúncia, sobre a denúncia. É isso que a senhora Os foi pontos que o senhor quer, ela fala depois. Ora, o senhor mas não é é ela disso. que vai Se ela falar, não é o senhor não é PT. disso, pelo amor de Deus. Senador Magno, por favor, a palavra está sendo devolvida à doutora Janaína. Pois não. Ok. Eu quero. A PT não quer palavra ouvir, está presidente. com a doutora Janaína, por favor. Senhora presidente. Senão eu vou desligar novamente o som do plenário. Senhora a palavra está com a doutora Janaína. Senhora presidente, tem senador Presidente, desconta o tempo. Vossa Excelência está ocupando a presidência da mesa. Pela norma, não tem eleição de vice-presidente. É o senador mais idoso. É porque ele tem a necessidade de ir ao banheiro, tá? Trata-se de direitos humanos. Eu fui convidada. Trata de direitos eu fui humanos. convidada Ele tem pelo o direito de presidente ir ao banheiro. desta Não casa. tem como Pelo delegar presidente pro desta Caiado. comissão. Caiado, se você Fui convidada quiser pelo presidente dessa conduzir comissão. o presidente quando ele for ao Questão de banheiro, ordem negada a Vossa Excelência. não tem essa autorização Corte o som do regimental. plenário. Corta o som do plenário. Presidente. Corta o som. Questão de ordem negada ao senador Caiado. Corta o som do plenário. Presidente, tem senador dizendo E agora, só um momentinho, doutora Janaína. E agora que o presidente retornou, com muita honra, eu devolvo a presidência A senhora dos acaba de trabalhos, sofrer certo? impeachment. E quantas vezes ele me convidar, aqui estarei. Então vamos lá. Eu só pergunto se Vossas Excelências estão ouvindo, porque tem um senador dizendo que não está ouvindo. Está ouvindo? O senador que questionou, desculpa, não sei a sua graça, Excelência, Mas eu sei o nome da senhora. Isso, então vamos lá. Deixa eu só explicar. Quando eu vi essa notícia do envio do dinheiro para Cuba, para Angola e para Venezuela, eu estranhei. E aí eu comecei, na condição de cidadã, a apurar essa remessa. Porque acendeu uma luzinha o fato do dinheiro ir sob sigilo. Porque a Constituição Federal determina que verbas públicas sejam aplicadas... Tá ruim o som? Tá. Sejam aplicadas com transparência, tá? Eu peço, por favor, silêncio, que eu estou sem voz. É questão de saúde, eu estou sem voz. Eu peço, por favor, silêncio.
Eu peço mais uma vez a colaboração das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos presentes a esta comissão. Vamos prestigiar a presença da doutora Janaína aqui, fazendo silêncio e atenção, evitando o diálogo paralelo para que possamos ouvir com atenção e valorizar, porque ela está aqui espontaneamente como convidada. Então, ela tem que ser bem tratada e bem recebida por todos nós. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Então, Excelências, eu tenho ouvido aqui Vossas Excelências, tenho ouvido o ministro Cardoso falando na imprensa, sei que tem professores universitários gravando vídeos e dizendo que Lava Jato, que essa remessa de dinheiro para o exterior, que isso não está na denúncia. Está. Página 7 da denúncia. Independentemente de qualquer... Eu vou ter que ler, porque o povo tem que saber o que está na denúncia. Independentemente de qualquer antecipação de juízo sobre a culpa, estando o presidente da Odebrecht preso, sendo fato notório que o presidente Lula lhe prestava assessoria nos contratos firmados e mantidos com o poder público, não seria caso, no mínimo, de a presidente Dilma Rousseff afastar-se, ao menos institucionalmente, de seu antecessor? Aí vem, ouçam, por favor, que isso é sério e grave. Necessário apontar que... Isso é sério e grave. Apesar da edição da Lei de Acesso à Informação, os montantes enviados para Cuba e Angola receberam a chancela de sigilosos. Estranhamente, as empresas, tão bem representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, segundo consta, conduziram obras nestes países. Essa denúncia não faz mais parte do que nós estamos... Então eu vou... Nós estamos querendo a palavra... Então, senadores, senhores senadores, por favor, vamos ouvir com atenção. Essa matéria, senhor presidente, não faz parte da denúncia. A doutora Janaína é uma convidada, ela veio aqui espontaneamente. Então vamos entrar no direito. Silêncio, por favor. Vamos entrar no direito. Mas ela tem que falar, presidente, sobre o objeto da denúncia. Senhor presidente, corta o som do plenário. Vossa Excelência é a primeira inscrita. Senhores, eu quero só que fique claro para o povo brasileiro, por favor. Se Vossas Excelências não me deixarem falar, vai ficar difícil. Quero. Excelências, eu quero que fique claro. Pela ordem, presidente. Se a senhora falar sobre a... Eu quero que fique claro para o povo brasileiro que a denúncia ofertada em face da presidente Dilma tem 65 páginas. Dessas 65 páginas, 15 páginas tratam de Lava Jato e de Petrolão. Eu contei ontem à noite. Pois bem, vou chegar nesse ponto. Senhor presidente, pela ordem, Excelência, não é possível. Questão de ordem, senhor presidente. Fica interrompendo a convidada. O presidente acabou com essa... E não deixa a audiência... Não é possível. Eu não sei se Vossas Excelências têm conhecimento de como é que funciona o processo penal. Onde é que está o som aqui? Eles cortaram? Cortaram o som aqui? Não tem um microfone melhor, gente? Pelo amor de Deus. Cortaram o som, não? Questão de ordem, senhor presidente. Melhorou? Presidente, por que estão com tanto... Eu gostaria... Se Vossas Excelências não me deixarem falar, eu preciso fazer um esclarecimento. Fizeram tanta crítica à Câmara dos Deputados. Veja bem o que estão fazendo com a denunciante que vem aqui discutir aquilo que ela apresentou. Não é aquilo que a Câmara acolheu. É a denúncia que ela fez e foi acolhida pela Câmara. Não é verdade. Restringiram. É claro que ela tem direito... Não é problema dela. Ela tem o direito de falar. Nós estamos partindo exatamente do que a Câmara aprovou. Então vamos lá. Questão de ordem, senhor presidente. Rejeitou tudo o que a senhora... Para cá, o PT está com medo da doutora Janaína. E é sobre isso o que o Senado está debruçado. Então eu vou explicar para Vossas Excelências que não é... A palavra da convidada tem que ser garantida, senhor presidente. Isso eu digo o seguinte, estou aqui seguindo as lições de Paulo Brossard. Paulo Brossard
ministro o PT não pode impor... Se os senhores e senhoras senadores não fizerem silêncio, eu vou convidar gentilmente a doutora Janaína para sair desse ambiente, porque ela está aqui espontaneamente, ela está aqui generosamente prestando seus esclarecimentos, e nós temos que nos comportar como senadores da República. É o que o povo brasileiro espera. Uma reunião tranquila, uma reunião onde possamos usar o nosso contraditório, mas no momento certo, e o momento agora pertence à doutora Janaína. Então eu peço silêncio absoluto de todos, sem questão de ordem, para que ela possa continuar o seu relato. Terminado o seu relato, a primeira escrita é a senadora Vanessa Graziotin, e aí faremos a... E a partir de amanhã, senhor presidente, depois de quatro, senhor presidente, e amanhã também a base do defensor da mulher terá muita dificuldade de falar. Senador, senador Caiado, se Vossa Excelência falar, nós temos que abrir a palavra para todo mundo, e a palavra agora pertence à doutora Janaína. A palavra da doutora Janaína está sendo interrompida a todo instante, senhor presidente. Questão de... A todo interrompida. Mas nós estamos rogando a Vossa Excelência que sua autoridade. Amanhã, senador Caiado, amanhã será outro dia. Como Vossa Excelência falou, passa a palavra aí para uma pequena consideração da senadora Simone Tebet. Senhor presidente, a convidada está com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu lamento tudo isso que esteja acontecendo. Eu acho que o maior anseio numa democracia é a liberdade. Mas há uma linha muito tênue entre a liberdade e a anarquia. A democracia e a anarquia. A democracia significa liberdade dentro dos limites da lei. A anarquia significa liberdade sem limites. Eu gostaria que, infelizmente, embora o espírito democrático de Vossa Excelência não está tendo ressonância numa plenária anárquica na qual eu me incluo, não estou puxando a orelha de ninguém. Então, eu gostaria que, nos termos regimentais, nos termos legais e constitucionais, Vossa Excelência utilizasse do seu poder de presidente, inclusive com manos militares, se for necessário, e aqui eu explico o que é isso, cortando os microfones, pelo menos enquanto a denunciante possa, porque nós não estamos conseguindo nos entender. Com todo respeito, eu me incluo nessa porque fiz uma questão de ordem no meio da fala, mas eu fiquei silente o tempo todo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ela não é testemunha, ela não é acusada, ela é uma convidada. Depois nós teremos tempo, inclusive, para interpelá-la sobre aqueles assuntos alheios à denúncia que ela tenha, porventura, denunciado. Então, por favor, senhor presidente, senadora, dentro do seu espírito democrático, deixa eu responder a Vossa Excelência utilize agora. do seu poder enquanto presidente. Vossa Excelência agora. Quando eu estava cortando o som do plenário, cortava também o som da nossa convidada. Então, eu pedi à técnica, à cabine, que arranjasse uma solução técnica para que, cortando o som do plenário, não cortasse o som da nossa convidada. E já chegou essa solução. Agora, eu já posso cortar o som do plenário sem cortar o som da nossa convidada. Mas acredito, tenho certeza que, pacificando mais as emoções de todos aqui presentes, não vai haver necessidade de cortar o som do plenário. Vamos ouvir com atenção, com respeito, com consideração a doutora Janaína. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigada, senhores senadores. Pois bem, só antes de entrar na parte técnica que eu preciso enfrentar, eu queria só dar um dado paralelo, tá? Esse é o único dado que não está na denúncia. Enquanto tem gente assinando carta contra Sérgio Moro, eu tenho lido as sentenças dele, independentemente de concordar ou não. Numa das últimas sentenças condenatórias que ele prolatou, presidente da Odebrecht, também não quero entrar no mérito se a sentença está correta ou não, mas está lá, no item 167 da sentença, que as contas bancárias das quais partiram as propinas pagas no âmbito do Petrolão estão em Angola. Percebem? O nosso dinheiro foi sob sigilo para Angola,
As empresas representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, foram prestar serviços em Angola. O marqueteiro de ambos, que está preso, foi prestar serviço em Angola. E o dinheiro que veio para as propinas, esse dinheiro vem em grande parte de contas que estão em Angola. Isso só fecha o primeiro pilar da minha denúncia. Se Vossas Excelências não quiserem levar isso em consideração, Vossas Excelências são soberanos, o Senado é soberano, não levem em consideração, mas eu preciso que o povo saiba que isso está na denúncia, porque eu estou passando por mentirosa. Tem gente gravando vídeo aí, falando para o povo que não tem nada de lava-jato na denúncia. Aí as pessoas me mandam e-mail, as pessoas do povo que querem entender. Aliás, eu agradeço o povo que tem mandado e-mail, pedindo esclarecimento, mandando oração, entendeu? As pessoas querem entender. Aí eles me mandam os vídeos e falam, a senhora está mentindo? Então eu preciso dar esse esclarecimento. O primeiro pilar da nossa denúncia é lava-jato, é Petrolão. O segundo pilar é pedaladas, o terceiro pilar são os decretos. Eu sou acusação, eu trago as alegações. A defesa traz as suas alegações. Vossas Excelências, que são os magistrados desta causa, vão dar a decisão, acolhendo ou a minha, ou a da defesa, ou parcialmente. Vossas Excelências são as autoridades. Pois bem, seguindo a obra de Paulo Brossat, que é a maior autoridade, que Deus guarde tem, a maior autoridade em impeachment neste país, inclusive fatos alheios à denúncia, num processo de impeachment que é jurídico-político, podem ser levados à consideração pelo Senado Federal na hora do julgamento. Isso está citado na nossa denúncia, na página 11 e na página 42. Eu só estou dizendo qual é a doutrina. Tá? A doutrina diz isso, está na minha denúncia, mas eu não estou pedindo a Vossas Excelências que considerem nada além do que está na denúncia. Nada além do que está na denúncia, muito embora Paulo Brossat me daria respaldo para tanto. Eu quero ler com os senhores um pedacinho da Constituição Federal. Artigo 86 da Constituição Federal. Diz assim... por favor, isso é muito importante. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns, penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Por que essa leitura é importante? Essa leitura é importante por causa da ADPF número 378, apresentada no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, pelo PCdoB, que até onde eu sei é um partido que está contra o impeachment. O PCdoB foi ao Supremo Tribunal Federal alegar que a Lei 1079/50 não teria sido totalmente recepcionada pela Constituição Federal. Se Vossas Excelências recordarem, muitas pessoas fizeram uso da palavra. Uma das pessoas que fez uso da palavra lá foi o então advogado-geral da União, que também defendia a presidente Dilma, o doutor Adams, né? Esqueci agora o nome inteiro dele. Luiz Inácio Adams. O que disse doutor Luiz Inácio Adams naquele momento? Eu lembro bem, porque eu assisti inteirinho e tomei nota. Ele disse assim, que pela Constituição Federal, não era mais a Câmara dos Deputados que iniciava o processo e afastava a presidente da República. Que pela Constituição Federal, este papel era do Senado Federal, ou seja, Vossas Excelências. Esse resgate da história recente, ele é importante, porque nós temos que entender as competências aqui, né? Até aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, até aquele julgamento, qual era o entendimento predominante a esse respeito? O entendimento era que a Câmara recebia a denúncia, afastava a presidente e Vossas Excelências julgavam. Esse era o entendimento predominante.
No entanto, como naquele momento o PCdoB acreditava que a Câmara estava a favor do impeachment, porém o Senado não, foram levar essa DPF ao Supremo. Isso é importante de ser resgatado. Também questionaram a eleição da comissão na Câmara, disseram que não tinha que ser eleição, porque entendiam que aquela comissão era pró-impeachment. Veio o Supremo Tribunal Federal e deu um julgamento, né, extremamente benéfico à presidente Dilma Rousseff, porque cancelou a primeira comissão, que era tida como pró-impeachment, determinou que o voto fosse aberto, determinou que os líderes indicassem os nomes, e assim foi feito. E ainda assim passou pela Câmara. Mas, no que diz respeito ao nosso ponto aqui, é importante isso ser resgatado, excelências. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Vários ministros. Disse assim, que quando na Constituição está escrito, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, eles disseram com todas as letras que na Câmara era uma espécie de inquérito policial e que aqui era processo. Aqui, Vossas Excelências iniciam o processo recebendo a denúncia. Aqui, Vossas Excelências julgam. Por que isso é importante? Porque isso significa que Vossas Excelências têm total liberdade para se debruçarem sobre as 65 páginas da denúncia que foi apresentada pelos 3 denunciantes e subscrita pelos movimentos Vem Pra Rua, MBL, e nas ruas com todos os movimentos contra a corrupção. Então, Excelências, o que eu estou dizendo para Vossas Excelências é que tenham a paz de espírito, a consciência tranquila, que Vossas Excelências têm soberania total, até para rejeitar, né? Mas para se debruçarem sobre a denúncia inteira. Se nós estabelecermos, eu peço perdão pela voz, se nós estabelecermos um paralelo, só um minuto. Se nós estabelecermos um paralelo, vamos continuar, Excelências. Se nós estabelecermos um paralelo entre o inquérito policial e o processo, num processo crime, o presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, seria o delegado de polícia. E Vossas Excelências, os juízes. Quem é versado em direito aqui sabe. Por favor, senhores, por favor. A capitulação jurídica conferida pelo delegado nunca vincula o juiz. A capitulação jurídica é um norte. Essa capitulação não vincula o juiz. Então, ainda que o senhor Eduardo Cunha tivesse escrito qualquer outra coisa, Vossas Excelências teriam o poder e o dever de se debruçarem sobre a denúncia na íntegra. Vou além. Muito embora o presidente da Câmara tenha feito lá suas considerações, no final, na parte dispositiva, ele escreveu: recebo a denúncia. Qualquer iniciante em direito sabe que o que transita em julgado é o dispositivo. Então, eu nem preciso entrar nisso, porque os ministros do Supremo disseram N vezes, eu tenho anotado cada fala de um deles. Eles disseram assim: não é crível que o Senado esteja submetido ao entendimento da Câmara. Isso é uma inversão. Estou mentindo? Os ministros disseram: não é crível. Agora, parece engraçado. Se o Supremo Tribunal Federal decidiu que Vossas Excelências não estão submetidos à Câmara, sequer ao plenário 2/3, como é que estão submetidos à primeira manifestação do presidente lá atrás, a título precário? Fica a indagação para quem quiser formular para o AGU amanhã. Vamos ver o que ele pensa. Vou além. Eu acho graça, com todo respeito, quando eu ouço o governo desmerecer o meu processo, o nosso processo, que somos... Na verdade, não somos só 3, somos muitos.
Quando eu falei lá no Lago São Francisco, somos muitos Hélios, muitos Miguéis, muitas Janaínas, disseram que eu estava bêbada. Eu não estava, não, eu estava muito sóbria. Eu acho graça que a oposição fica falando que o nosso processo é golpe, nossa denúncia ainda não é processo, é golpe, porque foi recepcionada por Eduardo Cunha, que eu disse que me deu um chá de cadeira lascado. Os senhores dizem que é golpe porque ele recepcionou. Agora estão se apegando em unhas e dentes à primeira manifestação do homem. Então eu pergunto ao governo, afinal, o homem tem ou não tem legitimidade? Porque se ele não podia receber, e por isso é golpe, a manifestação dele primeira, Vossas Excelências se apegam com unhas e dentes, dizendo que limita Vossas Excelências. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências e ao povo brasileiro que com fundamento, vamos lá, com fundamento na Constituição Federal, nesse dispositivo que eu li, na Lei 1079/50, que é a lei que trata do impeachment, que o Supremo julgou que foi recepcionada, no julgamento do Supremo de dezembro, na doutrina, que Vossas Excelências têm todo o poder e mais, têm o dever de analisar a nossa denúncia na íntegra. E a nossa denúncia está estabelecida em 3 fundamentos. Por isso é que lá na Câmara eu falei na imagem do tripé, né? É Petrolão, Lava Jato, o fato de pessoas muito próximas à presidente Dilma estarem ou terem sido presas, o fato da presidente não ter afastado essas pessoas, o fato da presidente ter mandado dinheiro para os países em que as construtoras representadas por Luiz Inácio construíram as obras, e esse dinheiro ter voltado. Isso é o primeiro pilar. Se Vossas Excelências não quiserem considerar, isso sozinho ensejaria o afastamento da presidente. Então eu peço que olhem para os outros pilares. Vamos para os outros pilares. Pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais foram a maior fraude que eu já vi na minha vida. Faz 20 anos que eu advogo no crime. Eu nunca vi nada igual. Eu vi na discussão inicial aqui nesta comissão, essa douta comissão, que Vossas Excelências querem expedir ofício para constatar. Não precisa. Leiam os documentos que estão anexados com a denúncia. Estão com a denúncia, nada novo, hein? Documentos da lavra dos técnicos que apresentaram as perícias junto ao TCU. Os pareceres do doutor Júlio Marcelo. Um técnico acima de qualquer suspeita. Nós, inclusive, o arrolamos aqui como testemunha. Eu soube até que Vossas Excelências o convocaram. Nós arrolamos também 2 auditores fiscais que fizeram a apuração, porque esses técnicos têm que explicar para a nação o golpe do qual nós fomos vítimas. Inteligentemente, o advogado-geral da União, sob o ponto de vista da defesa, mas não sob o ponto de vista da União, inteligentemente, o advogado-geral da União só fala do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, dizendo que as pedaladas foram praticadas para poder ajudar o povo pobre. O AGU nunca fala do Bolsa Empresário. O Bolsa Empresário não foi constatado só pelo TCU e só por nós denunciantes, não. A Folha de São Paulo, o professor Miguel disse bem, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, exigiu levantar no BNDES, que dizia que por causa do sigilo bancário não ia apresentar, quem foram os principais beneficiários de 2 programas, o Safra do Banco do Brasil e especialmente o PSI do BNDES.
O Plano Safra é do Banco do Brasil. É um plano para ajudar, teoricamente, pequenos agricultores. Teoricamente. E o PSI do Banco do BNDES é um projeto que se iniciou em 2009. Foi de 2009 até final de 2015. Teoricamente, para ajudar os empresários pequenos a comprarem máquinas. Teoricamente. Porque o AGU tem que explicar para a nação por que esse PSI encheu de dinheiro grandes empresários, bilionários. Por que com fulcro no levantamento feito pela própria Folha de São Paulo, isso está na denúncia? Não está o levantamento porque a Folha fez depois. Mas o plano está todo aqui. Por quê? Por quê que a Petrobras foi a segunda maior beneficiária do PSI? Estranho, né? Estranho. Olha que coisa estranha. O dinheiro que foi mandado para as ditaduras pouco transparentes e amigas voltou no Petrolão. A dinheirama do PSI. Nós estamos com débito de 204 bilhões por causa do PSI. Beneficiou Petrobras. Para ajudar na sangria. Vossas Excelências percebem que os pilares estão todos amarrados? O rei da soja recebeu não sei quantos bilhões, não tenho nada contra ele, de repente até os contratos estão adequados. Mas recebeu. A empresa da aviação. Por favor, eu não sei, senador. Eu só sei que recebeu. A empresa de... Por favor. Veja, eu não estou aqui para fazer bonito com partido nenhum. Eu estou aqui para falar o que está na denúncia. A empresa de aviação Azul recebeu dinheiro do PSI. Por favor. Olha, tem um estudo feito pelo próprio BNDES, publicado na revista 44, 2015, que mostra que o PSI só favoreceu, ou primordialmente favoreceu, empresas grandes e médias e pessoas que já eram bilionárias. Eu pergunto a Vossas Excelências, sou eu que sou capitalista? Sou eu que sou imperialista e elitista? Aí, os técnicos escrevem os termos técnicos, que a população tem que entender. Fala-se que essas pedaladas foram feitas para pagar a equalização dos juros, tá? A equalização. E o povo lê e não entende o que é isso. Então, eu preciso explicar o que é isso. O governo mandou o BNDES distribuir o nosso dinheiro a juros ridículos. A juros ridículos. Só que o BNDES, ao captar esse dinheiro, tinha que pagar juros elevadíssimos. Quando o BNDES olhou para o Tesouro e falou, mas olha, isso aqui vai ficar desigual. Eu estou pagando caro num dinheiro e estou dando esse dinheiro barato. O Tesouro dizia, faça porque eu garanto. E só a título de juros, equalização é isso, Excelências e povo brasileiro. É o pagamento da diferença entre os juros do dinheiro tomado e do dinheiro emprestado. Aí o dinheiro era mandado para instituições financeiras, que essas grandes empresas têm mais como dar garantia para os bancos. O pequenininho não tem. Então, o pequenininho que tinha que ser ajudado, teoricamente, pelo governo, é isso que eles falam, mas é tudo mentira, o pequenininho não conseguiu dinheiro. Os grandes conseguiam, porque tinham garantias. Aí eu pergunto a Vossas Excelências, isso gerou emprego? Isso gerou riqueza para o país? Não, porque os bancos diziam assim, eu vou te dar com esses juros de, sei lá, 8%, você deixa aplicado aqui
que vai render muito mais. Então, nós pagamos para rico e bilionário ganhar dinheiro às nossas custas. Esse é o governo que se preocupa com o social. Isso está tudo aqui descrito na denúncia, eu não estou inventando nada. Talvez por isso que o AGU, que deveria estar preocupado com o que eu estou falando, porque afinal de contas ele é advogado-geral da União, talvez por isso que o AGU esteja desesperado para restringir a minha denúncia. Porque ele não tem como explicar. Eu não encontrei com ele, eu gostaria que Vossas Excelências amanhã, e eu falo como cidadã, perguntem para ele, por que o governo de vocês, de 2010 a 2015, por que vocês aplicaram nosso dinheiro tanto nesse PSI que só beneficiou o rico? E eu não estou acusando o povo do BNDES, não, porque o povo do BNDES faz análise técnica. Se o Tesouro fala, a gente banca, a gente garante, eles liberam. Fora o medo das perseguições que a gente sabe que tem. Pois bem, seja nos programas sociais feitos lá junto à Caixa Econômica Federal, seja nesse plano safra feito junto ao Banco do Brasil, seja no PSI feito junto ao BNDES. A verdade, pela lei, pela Constituição Federal, artigo 85, lei 1079/50, artigo 10, lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101/2000, artigos 36 e 38, o governo não podia tomar empréstimo dessas instituições. E quando não só permitiu, mandou que essas instituições antecipassem esses pagamentos por muitos meses a fio. Especialmente em 2014, que era ano eleitoral, e na virada de 2015, até ministro Levi tentar consertar e ser expulso do governo. Quando a presidente mandou os bancos pagarem contas que eram dela, ela tomou empréstimo numa operação chamada Operação de Crédito por Antecipação. Os técnicos virão aqui e explicarão a Vossas Excelências que eu não estou mentindo. A lei de responsabilidade fiscal proíbe completamente que essas operações sejam feitas com relação a bancos públicos. Foi isso que o professor Miguel falou. Porque o Tesouro controla. Se controla, não pode instrumentalizar. Só que a lei vai além. No 36 ela proíbe isso dos bancos públicos. No 38 ela trata dos bancos privados. E vocês sabem, os senhores, desculpa, sabem o que ela diz? Que nem nos bancos privados é possível admitir essas operações em ano eleitoral. Nem nos bancos privados é possível admitir essas operações sem que as anteriores tenham sido resgatadas. Esse governo conseguiu desrespeitar triplamente a lei de responsabilidade fiscal, somente nesse pilar do BNDES, das pedaladas fiscais. Porque eles fizeram as antecipações, as operações de crédito por antecipação com bancos públicos. Eles fizeram, especialmente em ano eleitoral, mas fizeram em 2015 também, aos bilhões. E eles fizeram operações uma em cima da outra sem resgatar as anteriores. E a lei de responsabilidade fiscal é límpida. Mas eles foram além. E aí, senadores, está o dolo. Eles não contabilizaram nada disso. Para os técnicos do TCU pegaram, tiveram que pelejar, como gosta de dizer o ex-presidente Lula. O Banco Central teve que fazer uma auditoria e demorou para conseguir pegar. Porque eles não escrituraram nada disso. Porque se não escrituraram é porque sabiam que era ilícito. É a prova do dolo. Se eles estivessem achando que estavam fazendo uma coisa regular, por que não deixar tudo bonitinho no papel? Esconderam, porque sabiam que era ilícito.
E daí tá também aqui a falta de probidade e decoro no cargo. Então nós temos lesão ao orçamento, à responsabilidade fiscal e ao decoro. Quem conhece justiça penal sabe que qualquer coitadinho sofre inquérito e recebe denúncia, às vezes porque assinou um negócio sem entender o que assinou. Uma assinatura perde a primariedade. Anos de falsidade ideológica na nossa cara. E ela é inocente. Eu podia ter visto tudo isso e ficar calada, excelências? Como é que fica a minha consciência? Porque eu estudei, eu entendi o que eu estava lendo. Como é que fica a minha consciência? Se eu constatei um golpe dessa magnitude, eu vou me omitir? A minha tese de livre docência versa sobre omissão. De tanto que eu estudei omissão, eu cheguei à conclusão que eu sou a pessoa que eu tenho pavor de me omitir. Eu tinha obrigação moral de trazer isso a conhecimento de vossas excelências, que são os juízes da causa. Como é que eu ia dormir com isso? Sabendo que está cheio de gente humilde sendo condenada por coisa pequena. Eu quero que vossas excelências compreendam. As pessoas me perguntam, o que a senhora quer? A senhora quer se candidatar? A senhora quer aparecer? Eu só quero a minha consciência tranquila, pelo amor de Deus. Como é que eu ia me calar? Por dever de transparência e honestidade para com o trabalho alheio, eu deixo claro que quando eu entrei com essa denúncia junto com o doutor Hélio, eu falei apenas de Petrolão, Lava Jato e de pedaladas. Quando o professor Miguel entra, nos dando um suporte que eu agradeço imensamente, pelo conhecimento jurídico que tem, ele traz os decretos. E aí eu me debrucei sobre os tais decretos. E os tais decretos conversam totalmente com os outros dois pilares. Por quê? Porque a presidente Dilma já tinha conhecimento de que nós não tínhamos superávit nenhum. Muito embora houvesse contabilmente um superávit, houvesse a previsão de uma meta de superávit, de um resultado, ela sabia que nós não tínhamos poupança nenhuma. Sabia por causa das pedaladas, sabia por causa da sangria na Petrobras, sabia por causa do gasto desenfreado, né? O que manda a lei de responsabilidade fiscal? No artigo 9º, importantíssimo artigo 9º. Manda que a presidente, nessa circunstância, quando ela sabe que não vai ter superávit, ou seja, que não vai ter caixa, dinheiro, superávit, povo, é a poupancinha do país, entendeu? Que ela contingencie despesas discricionárias, que são aquelas que não estão, né, carimbadas, vinculadas. Mas ela não queria parar de gastar em ano eleitoral, ou no início do segundo mandato. Porque como é que ela podia parar de gastar? Diminui ministério, manda embora um monte de gente que está em cabide, fecha a TV Brasil, que só serve para fazer propaganda institucional. Não tem nada a ver com liberdade de imprensa, não. Para de gastar dinheiro em viagem, se hospedar em hotel milionário, cancelar de última hora estada, né? Mas ela não queria parar de gastar. Então, o que ela faz? Desrespeita essa casa, não contingencia, não corta gasto e baixa esses decretos não autorizados abrindo créditos. Esses decretos estão expressamente proibidos no artigo 167 da Constituição Federal, que é de 1988, excelências. Estão expressamente proibidos no artigo 10 da Lei 1079/50, que, muito embora seja de 50, foi alterado no ano 2000 justamente para prever essa proibição.
O artigo 4º que o senador fica falando, ele condiciona, baixar os decretos, ele condiciona a expectativa da meta do resultado de superávit. Então, ela até pode baixar, desde que ela saiba que vai ter condição. Mas ela já sabia que não ia ter, porque ela já tinha mandado um projeto para adaptar essa meta com informações mentirosas. Porque ela escreveu que era por causa da crise no exterior. E todo mundo sabe que é por causa da sangria que foi feita aqui no nosso país. Então eu digo a Vossas Excelências que Vossas Excelências tenham absoluta tranquilidade para receber a denúncia. É claro que, como denunciante, eu solicito que recebam na íntegra, porque isso tudo forma um todo que mostra o golpe do qual o meu país foi vítima. Eu peço a Vossas Excelências que façam um trabalho, que eu sei que é preliminar, mas depois no plenário, que recebam a minha denúncia na íntegra. Mas se entenderem por não receber na íntegra, que recebam cada um desses pilares, conforme o entendimento de Vossas Excelências, porque cada um desses pilares tem crime de sobra. Tem crime de sobra de responsabilidade e tem crime de sobra comum. Vossas Excelências acham que eu estou feliz de vir aqui, sem voz? Vossas Excelências acham que eu não teria gosto de ver uma mulher ter sucesso na presidência da República, independentemente do partido? Eu sou brasileira. Eu amo esta terra, mais que tudo. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Eu nunca votei no PT. Mas quando a presidente Dilma deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que ela sonhava ser bailarina, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, será que essa mulher vai me surpreender? É uma mulher firme. É uma mulher firme, de alma sensível. Eu criei uma expectativa enorme. Quando houve as manifestações de 2013, eu escrevi uma carta que eu queria que chegasse até ela, mas eu não tinha ninguém que encaminhasse. Porque eu queria dizer a ela, não ouça mais os marqueteiros, presidente. Vossa Excelência não é um produto. Vossa Excelência é um ser humano. A bailarina se perdeu. A bailarina se perdeu e não me deixou alternativa. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Depois do meu discurso no Lago São Francisco, eu tenho recebido telefonemas de jornalistas até do exterior, perguntando se eu sou pastor ou se eu sou mãe de santo. E eu respondo a eles, eu não tenho a iluminação necessária, nem para ser pastora, nem para ser mãe de santo. E compreendo que num Estado laico, se eu fosse pastora ou se eu fosse mãe de santo, o meu trabalho jurídico não seria menor. Porque Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o Estado que faz com que todas as religiões, né, convivam bem. Então, eu se fosse pastora, ou mãe de santo, ou professora de catecismo, teria honra em confirmar. Mas eu não sou. Eu sou apenas uma professora de direito e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado
que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. Por isso que a nossa peça termina: verás que um filho teu não foge à luta. Só que a nossa luta não é a luta armada que eles pregam nas universidades. Doutora Janaína. Vou terminar, excelência. A nossa luta é a luta da lei, é a luta da palavra e é a luta da manifestação livre. E da liberdade de imprensa. Porque graças à imprensa é que nós conseguimos começar a puxar o fio da meada. Muito obrigada, excelências. A origem das ideias. E eu quero explicar a vossas excelências a origem disso tudo, tá? A origem disso tudo tá numa notícia lá de trás que eu li e estranhei, dizendo assim: presidente Dilma Rousseff, por meio do BNDES, envia dinheiro para Cuba, para a Venezuela e para Angola. Presidente, isso não faz respeito ao que foi denunciado. Nós queremos saber o que fundamenta a denúncia para que a gente possa efetivamente compreender. Senhor presidente, tem que ser garantido a palavra da convidada. Fala da denunciante. Nós queremos que ela responda os quesitos que ela fez a denúncia. Senador, Querem caçar a palavra. A senhora doutora Janaína, por favor. Senhor presidente, senador, uma palavra à senhora doutora Janaína. Senador Caiado. É para isso que o Brasil pagou a sua passagem. Ela está tentando explicar o porquê o pedido do impeachment, gente. Deixa a mulher falar. A dependência do Senado Federal para a senhora. Doutora Janaína, só um momentinho. Doutora Janaína. Vai falar, ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Senhor, onde é que eu corto? Corto. Federal. Que arrogância é essa? Eu queria saber. Isso é o cúmulo da arrogância. Presidente. Peraí, só um momento. Denúncia. Sobre a denúncia. Os pontos que o senhor quer, ela fala depois. Ora, o senhor mas não é ela disso. que vai falar, não é o PT. Pelo amor de Deus. Senador Magno, por favor, a palavra está sendo devolvida à doutora Janaína. Pois não. Ok. Eu quero. A palavra está com a doutora Janaína, por favor. Senhora presidente. Senão eu vou desligar novamente o som do plenário. A palavra está com a doutora Janaína. Senhora presidente, tem senador Presidente, desconta o tempo. Vossa Excelência está ocupando a presidência da mesa. Pela norma, não tem eleição de vice-presidente. É o senador mais idoso. É porque ele tem a necessidade de ir ao banheiro, tá? Trata-se de direitos humanos. Eu fui convidada. Trata de direitos humanos. Eu fui convidada pelo presidente desta casa. Pelo presidente desta comissão. Caiado, se você fui convidada pelo presidente dessa comissão. Questão de ordem negada a Vossa Excelência. Corte o som do plenário. Corta o som do plenário. Corta o som. Questão de ordem negada ao senador Caiado. Corta o som do plenário. Presidente, tem senador dizendo... E agora, só um momentinho, doutora Janaína. E agora que o presidente retornou, com muita honra, eu devolvo a presidência dos trabalhos. A senhora acaba de sofrer impeachment. E quantas vezes ele me convidar, aqui estarei. Então vamos lá. Eu só pergunto se Vossas Excelências estão ouvindo, porque tem um senador dizendo que não está ouvindo. Está ouvindo?
O senador que questionou, desculpa, eu não sei a sua graça, excelência, mas eu sei o nome da senhora. Isso, então vamos lá. Deixa eu só explicar. Quando eu vi essa notícia do envio do dinheiro para Cuba, para Angola e para Venezuela, eu estranhei. E aí eu comecei, na condição de cidadã, a apurar essa remessa. Porque acendeu uma luzinha o fato do dinheiro ir sob sigilo. Porque a Constituição Federal determina que verbas públicas sejam aplicadas... Está ruim o som? Tá. Sejam aplicadas com transparência, tá? Eu peço, por favor, silêncio, que eu estou sem voz. É questão de saúde, eu estou sem voz. Eu peço, por favor, silêncio. Eu peço, mais uma vez, a colaboração das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos presentes a esta comissão. Vamos prestigiar a presença da doutora Janaína aqui, fazendo silêncio e atenção, evitando o diálogo paralelo para que possamos ouvir com atenção e valorizar, porque ela está aqui espontaneamente como convidada. Então, ela tem que ser bem tratada e bem recebida por todos nós. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, excelência. Então, excelências, eu tenho ouvido aqui vossas excelências, tenho ouvido o ministro Cardoso falando na imprensa, sei que tem professores universitários gravando vídeos e dizendo que Lava Jato, que essa remessa de dinheiro para o exterior, que isso não está na denúncia. Está. Página 7 da denúncia. Independentemente de qualquer... Eu vou ter que ler, porque o povo tem que saber o que está na denúncia. Independentemente de qualquer antecipação de juízo sobre a culpa, estando o presidente da Odebrecht preso, sendo fato notório que o presidente Lula lhe prestava assessoria nos contratos firmados e mantidos com o poder público, não seria caso, no mínimo, de a presidente Dilma Rousseff afastar-se, ao menos institucionalmente, de seu antecessor? Aí vem, ouçam, por favor, que isso é sério e grave. Necessário apontar que... Isso é sério e grave. Apesar da edição da Lei de Acesso à Informação, os montantes enviados para Cuba e Angola receberam a chancela de sigilosos. Estranhamente, as empresas, tão bem representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, segundo consta, conduziram obras nestes países. Essa denúncia não faz mais parte do que nós estamos... Então eu vou... Nós estamos querendo a palavra... Então, senadores, senhores senadores, por favor, vamos ouvir com atenção. Essa matéria, senhor presidente, não faz parte. A doutora Janaína é uma convidada, ela veio aqui espontaneamente. Então vamos entrar no direito. Silêncio, por favor. Vamos entrar no direito. Mas ela tem que falar, presidente, sobre o objeto da denúncia. Senhor presidente, corta o som do plenário. Vossa Excelência é a primeira inscrita. Senhores, eu quero só que fique claro para o povo brasileiro, por favor. Se vossas excelências não me deixarem falar, vai ficar difícil. Quero. Excelências, eu quero que fique claro. Pela ordem, presidente. Se a senhora falar sobre Eu quero que fique claro para o povo brasileiro que a denúncia ofertada em face da presidente Dilma tem 65 páginas. Dessas 65 páginas, 15 páginas tratam de Lava Jato e de Petrolão. Eu contei ontem à noite. Pois bem, vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto. Pela ordem, excelência. Não é possível. Questão de ordem, senhor presidente. Fica interrompendo a convidada. O presidente acabou com essa... E não deixa a audiência... Não é possível. Eu não sei se vossas excelências têm conhecimento de como é que funciona o processo penal. Onde é que está o som aqui? Eles cortaram? Cortaram o som aqui? Não tem um microfone melhor, gente? Pelo amor de Deus. Cortaram o som, não? Questão de ordem, senhor presidente. Melhorou? Presidente, por que estão com tanto...
Eu gostaria... Se Vossas Excelências não me deixarem falar, eu preciso fazer um esclarecimento. Fizeram tanta crítica à Câmara dos Deputados. Veja bem o que estão fazendo com a denunciante que vem aqui discutir aquilo que ela apresentou. Não é aquilo que a Câmara acolheu. É a denúncia que ela fez e foi acolhida pela Câmara. Não é verdade. Restringiram. É claro que ela tem direito. Não é problema dela. Ela tem o direito de falar. Nós estamos partindo exatamente do que a Câmara aprovou. Então vamos lá. A Câmara rejeitou tudo o que a senhora... O PT está com medo da doutora Janaína. E é sobre isso o que o Senado está debruçado. Então eu vou explicar para Vossas Excelências que não é. A palavra da convidada tem que ser garantida, senhor presidente. Isso. Eu digo o seguinte, estou aqui seguindo as lições de Paulo Brossard. Paulo Brossard, ministro falecido ministro do Supremo Tribunal Federal. Se os senhores e senhoras senadores não fizerem silêncio, eu vou convidar gentilmente a doutora Janaína para sair desse ambiente, porque ela está aqui espontaneamente, ela está aqui generosamente prestando os seus esclarecimentos, e nós temos que nos comportar como senadores da República. É o que o povo brasileiro espera. Uma reunião tranquila, uma reunião onde possamos usar o nosso contraditório, mas no momento certo. E o momento agora... Que quando na Constituição está escrito, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, eles disseram com todas as letras que na Câmara era uma espécie de inquérito policial e que aqui era processo. Aqui, Vossas Excelências iniciam o processo recebendo a denúncia. Aqui, Vossas Excelências julgam. Por que isso é importante? Porque isso significa que Vossas Excelências têm total liberdade para se debruçarem sobre as 65 páginas da denúncia que foi apresentada pelos 3 denunciantes e subscrita pelos movimentos Vem Pra Rua, MBL, e nas ruas com todos os movimentos contra a corrupção. Então, Excelências, o que eu estou dizendo para Vossas Excelências é que tenham a paz de espírito, a consciência tranquila, que Vossas Excelências têm soberania total, até para rejeitar, né? Mas para se debruçarem sobre a denúncia inteira. Se nós estabelecermos... Eu peço perdão pela voz. Se nós estabelecermos um paralelo... Só um minuto. Se nós estabelecermos um paralelo, vamos continuar, Excelências. Se nós estabelecermos um paralelo entre o inquérito policial e o processo, num processo crime, o presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, seria o delegado de polícia. E Vossas Excelências, os juízes. Quem é versado em direito aqui sabe. Por favor, senhores, por favor. A capitulação jurídica conferida pelo delegado nunca vincula o juiz. A capitulação jurídica é um norte. Essa capitulação não vincula o juiz. Então, ainda que o senhor Eduardo Cunha tivesse escrito qualquer outra coisa, Vossas Excelências teriam o poder e o dever de se debruçarem sobre a denúncia na íntegra. Vou além. Muito embora o presidente da Câmara tenha feito lá suas considerações, no final, na parte dispositiva, ele escreveu: recebo a denúncia. Qualquer iniciante em direito sabe que o que transita em julgado é o dispositivo. Então, eu nem preciso entrar nisso, porque os ministros do Supremo disseram, N vezes, eu tenho anotado cada fala de um deles. Eles disseram assim: não é crível que o Senado esteja submetido ao entendimento da Câmara. Isso é uma inversão. Estou mentindo? Os ministros disseram. Não é crível. Agora, parece engraçado. Se o Supremo Tribunal Federal decidiu que Vossas Excelências não estão submetidos à Câmara, sequer ao plenário, 2/3, como é que estão submetidos à primeira manifestação do presidente lá atrás, a título precário?
fica a indagação para quem quiser formular para o AGU amanhã. Vamos ver o que ele pensa. Vou além. Eu acho graça, com todo respeito, quando eu ouço o governo desmerecer o meu processo, o nosso processo, que somos... Na verdade, não somos só 3, somos muitos. Né? Quando eu falei lá no Lago São Francisco, somos muitos Hélios, muitos Miguéis, muitas Janaínas, disseram que eu estava bêbada. Eu não estava, não, eu estava muito sóbria. Eu acho graça que a oposição fica falando que o nosso processo é golpe, nossa denúncia ainda não é processo, é golpe, porque foi recepcionada por Eduardo Cunha, que eu disse que me deu um chá de cadeira lascado. Os senhores dizem que é golpe porque ele recepcionou. Agora estão se apegando em unhas e dentes à primeira manifestação do homem. Então eu pergunto ao governo, afinal, o homem tem ou não tem legitimidade? Porque se ele não podia receber, e por isso é golpe, a manifestação dele primeira, Vossas Excelências se apegam com unhas e dentes, dizendo que limita Vossas Excelências. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências e ao povo brasileiro que com fundamento, vamos lá, com fundamento na Constituição Federal, nesse dispositivo que eu li, na Lei 1079/50, que é a lei que trata do impeachment, que o Supremo julgou que foi recepcionada, no julgamento do Supremo de dezembro, na doutrina, que Vossas Excelências têm todo o poder e mais, têm o dever de analisar a nossa denúncia na íntegra. E a nossa denúncia está estabelecida em 3 fundamentos. Por isso é que lá na Câmara eu falei na imagem do tripé, né? É Petrolão, Lava Jato, o fato de pessoas muito próximas à presidente Dilma estarem ou terem sido presas, o fato da presidente não ter afastado essas pessoas, o fato da presidente ter mandado dinheiro para os países em que as construtoras representadas por Luiz Inácio construíram as obras, e esse dinheiro ter voltado. Isso é o primeiro pilar. Se Vossas Excelências não quiserem considerar, isso sozinho ensejaria o afastamento da presidente. Então eu peço que olhem para os outros pilares. Vamos para os outros pilares. Pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais foram a maior fraude que eu já vi na minha vida. Faz 20 anos que eu advogo no crime. Eu nunca vi nada igual. Eu vi na discussão inicial aqui nesta comissão, essa douta comissão, que Vossas Excelências querem expedir ofício para constatar. Não precisa. Leiam os documentos que estão anexados com a denúncia. Estão com a denúncia, nada novo, hein? Documentos da lavra dos técnicos que apresentaram as perícias junto ao TCU. Os pareceres do doutor Júlio Marcelo, um técnico acima de qualquer suspeita. Nós, inclusive, o arrolamos aqui como testemunha, eu soube até que Vossas Excelências o convocaram. Nós arrolamos também 2 auditores fiscais que fizeram a apuração, porque esses técnicos têm que explicar para a nação o golpe do qual nós fomos vítimas. Inteligentemente, o advogado-geral da União, sob o ponto de vista da defesa, mas não sob o ponto de vista da União, inteligentemente, o advogado-geral da União só fala do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, dizendo que as pedaladas foram praticadas para poder ajudar o povo pobre. O AGU nunca fala do Bolsa Empresário. O Bolsa Empresário não foi constatado só pelo TCU e só por nós denunciantes, não.
A Folha de São Paulo, o professor Miguel disse bem, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, exigiu levantar no BNDES, que dizia que por causa do sigilo bancário não ia apresentar, quem foram os principais beneficiários de 2 programas, o Safra do Banco do Brasil e especialmente o PSI do BNDES. O Plano Safra é do Banco do Brasil. É um plano para ajudar, teoricamente, pequenos agricultores. Teoricamente. E o PSI do Banco do BNDES é um projeto que se iniciou em 2009. Foi de 2009 até final de 2015. Teoricamente, para ajudar os empresários pequenos a comprarem máquinas. Teoricamente. Porque o AGU tem que explicar para a nação por que esse PSI encheu de dinheiro grandes empresários, bilionários. Por que com fulcro no levantamento feito pela própria Folha de São Paulo, isso está na denúncia, não está o levantamento porque a Folha fez depois, mas o plano está todo aqui. Por quê? Por quê que a Petrobras foi a segunda maior beneficiária do PSI? Estranho, né? Estranho. Olha que coisa estranha. O dinheiro que foi mandado para as ditaduras pouco transparentes e amigas voltou no Petrolão. A dinheirama do PSI. Nós estamos com débito de 204 bilhões por causa do PSI. Beneficiou Petrobras para ajudar na sangria. Vossas Excelências percebem que os pilares estão todos amarrados? O rei da soja recebeu não sei quantos bilhões, não tenho nada contra ele, de repente até os contratos estão adequados. Mas recebeu. A empresa da aviação. Por favor, eu não sei, senador. Eu só sei que recebeu. A empresa de... Por favor. Veja, eu não estou aqui para fazer bonito com partido nenhum. Eu estou aqui para falar o que está na denúncia. A empresa de aviação Azul recebeu dinheiro do PSI. Por favor. Olha, tem um estudo feito pelo próprio BNDES, publicado na revista 44, 2015, que mostra que o PSI só favoreceu, ou primordialmente favoreceu, empresas grandes e médias e pessoas que já eram bilionárias. Eu pergunto a Vossas Excelências, sou eu que sou capitalista? Sou eu que sou imperialista e elitista? Aí, os técnicos escrevem os termos técnicos, que a população tem que entender. Fala-se que essas pedaladas foram feitas para pagar a equalização dos juros, tá? A equalização. E o povo leigo não entende o que é isso. Então, eu preciso explicar o que é isso. O governo mandou o BNDES distribuir o nosso dinheiro a juros ridículos. A juros ridículos. Só que o BNDES, ao captar esse dinheiro, tinha que pagar juros elevadíssimos. Quando o BNDES olhou para o Tesouro e falou, mas olha, isso aqui vai ficar desigual. Eu estou pagando caro num dinheiro e estou dando esse dinheiro barato. O Tesouro dizia, faça porque eu garanto. E só a título de juros, equalização é isso, Excelências e povo brasileiro. É o pagamento da diferença entre os juros do dinheiro tomado e do dinheiro emprestado. Aí o dinheiro era mandado para instituições financeiras, que essas grandes empresas têm mais como dar garantia para os bancos. O pequenininho não tem.
Então, o pequenininho que tinha que ser ajudado, teoricamente, pelo governo, é isso que eles falam, mas é tudo mentira, o pequenininho não conseguiu dinheiro. Os grandes conseguiam, porque tinham garantias. Aí eu pergunto a vossas excelências, isso gerou emprego? Isso gerou riqueza para o país? Não, porque os bancos diziam assim, eu vou te dar com esses juros de, sei lá, 8%, você deixa aplicado aqui, que vai render muito mais. Então, nós pagamos para rico e bilionário ganhar dinheiro às nossas custas. Esse é o governo que se preocupa com o social. Isso está tudo aqui descrito na denúncia, eu não estou inventando nada. Talvez por isso que o AGU, que deveria estar preocupado com o que eu estou falando, porque afinal de contas ele é advogado-geral da União, talvez por isso que o AGU esteja desesperado para restringir a minha denúncia. Porque ele não tem como explicar. Eu não encontrei com ele. Eu gostaria que vossas excelências amanhã, e eu falo como cidadã, perguntem para ele, por que o governo de vocês, de 2010 a 2015, por que vocês aplicaram o nosso dinheiro tanto nesse PSI que só beneficiou o rico? E eu não estou acusando o povo do BNDES, não, porque o povo do BNDES faz análise técnica. Se o Tesouro fala, a gente banca, a gente garante, eles liberam. Fora o medo das perseguições que a gente sabe que tem. Pois bem, seja nos programas sociais feitos lá junto à Caixa Econômica Federal, seja nesse plano safra feito junto ao Banco do Brasil, seja no PSI feito junto ao BNDES. A verdade, pela lei, pela Constituição Federal, artigo 85, lei 1079/50, artigo 10, lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101/2000, artigos 36 e 38, o governo não podia tomar empréstimo dessas instituições. E quando não só permitiu, mandou que essas instituições antecipassem esses pagamentos por muitos meses a fio. Especialmente em 2014, que era ano eleitoral, e na virada de 2015, até ministro Levi tentar consertar e ser expulso do governo. Quando a presidente mandou os bancos pagarem contas que eram dela, ela tomou empréstimo numa operação chamada Operação de Crédito por Antecipação. Os técnicos virão aqui e explicarão a vossas excelências que eu não estou mentindo. A lei de responsabilidade fiscal proíbe completamente que essas operações sejam feitas com relação a bancos públicos. Foi isso que o professor Miguel falou. Porque o Tesouro controla. Se controla, não pode instrumentalizar. Só que a lei vai além. No 36, ela proíbe isso dos bancos públicos. No 38, ela trata dos bancos privados. E vocês sabem, os senhores, desculpa, sabem o que ela diz? Que nem nos bancos privados é possível admitir essas operações em ano eleitoral. Nem nos bancos privados é possível admitir essas operações sem que as anteriores tenham sido resgatadas. Esse governo conseguiu desrespeitar triplamente a lei de responsabilidade fiscal, somente nesse pilar do BNDES, das pedaladas fiscais. Porque eles fizeram as antecipações, as operações de crédito por antecipação com bancos públicos. Eles fizeram, especialmente em ano eleitoral, mas fizeram em 2015 também, aos bilhões. E eles fizeram operações uma em cima da outra sem resgatar as anteriores. E a lei de responsabilidade fiscal é límpida. Mas eles foram além. E aí, senadores, está o dolo. Eles não contabilizaram nada disso. Para os técnicos do TCU tiveram que pelejar, como gosta de dizer o ex-presidente Lula.
O Banco Central teve que fazer uma auditoria e demorou para conseguir pegar. Porque eles não escrituraram nada disso. Porque se não escrituraram é porque sabiam que era ilícito. É a prova do dolo. Se eles estivessem achando que estavam fazendo uma coisa regular, por que não deixar tudo bonitinho no papel? Esconderam, porque sabiam que era ilícito. E daí tá também aqui a falta de probidade e decoro no cargo. Então nós temos lesão ao orçamento, à responsabilidade fiscal e ao decoro. Quem conhece justiça penal sabe que qualquer coitadinho sofre inquérito e recebe denúncia, às vezes porque assinou um negócio sem entender o que assinou. Uma assinatura perde a primariedade. Anos de falsidade ideológica na nossa cara. E ela é inocente. Eu podia ter visto tudo isso e ficar calada, excelências. Como é que fica a minha consciência? Porque eu estudei, eu entendi o que eu estava lendo. Como é que fica a minha consciência? Se eu constatei um golpe dessa magnitude, eu vou me omitir? A minha tese de livre docência versa sobre omissão. De tanto que eu estudei omissão, eu cheguei à conclusão que eu sou a pessoa que eu tenho pavor de me omitir. Eu tinha obrigação moral de trazer isso a conhecimento de vossas excelências, que são os juízes da causa. Como é que eu ia dormir com isso? Sabendo que está cheio de gente humilde sendo condenada por coisa pequena. Ana Conceição Pascoal, advogada e professora livre-docente do Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a professora Janaína. Tem regimentalmente 30 minutos. Antes de iniciar, eu queria só dar uma satisfação. Essa tosse toda não é gripe suína. É um ataque de alergia que eu estou a semana inteira tomando. Acabei de tomar cortisona aqui, então fiquem tranquilos. Não pega, né? Porque eu estou vendo o povo apavorado, que eu estou tossindo, então não é gripe suína. Quero crer, né? Pois bem, excelentíssimo senhor senador, presidente, digníssimo Raimundo Lira, excelentíssimo senhor senador relator, digníssimo Antônio Anastasia, excelentíssimos senhores senadores... Vamos ouvir com atenção a nossa convidada, a professora Janaína. Peço silêncio a todos os senhoras e senhores senadores e a todos os presentes a essa comissão. Excelentíssimos senhores senadores, integrantes dessa douta comissão, excelentíssimos senhores cidadãos presentes, quero iniciar cumprimentando os codenunciantes, aquele que não está aqui conosco, mas está em pensamento e em coração, que é o doutor Hélio Bicudo, com quem eu iniciei isso tudo. Cumprimentar o professor Miguel, apesar de ter saído, foi meu orientador no doutoramento. Agradecer o apoio todo que ele decidiu dar à nossa denúncia, porque nós começamos isso sozinhos, Hélio Bicudo e eu. Quero, na verdade, não sozinhos. Cadê Maria Lúcia? Levanta, Maria Lúcia, para o povo te ver. Nós começamos Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Maria Lúcia. Foi Maria Lúcia que veio comigo aqui na Câmara, tomou chá de cadeira no Salão Verde. Nós fizemos o protocolo do pedido ainda em 1º de setembro com o doutor Silvio, lá da assessoria. E não tínhamos marcado hora com o presidente da Câmara. Ficamos pelo menos 8 horas sentadas, né? Tinha um pessoal do Vem Pra Rua aqui do Distrito Federal também que nos acompanhou, aguardando para tentar uma audiência com o presidente. Então, esse esclarecimento é importante, porque já me perguntaram qual é a minha relação com Cunha, né? Eu até falei, eu vou falar brincando que ele é meu pai e que eu estou fazendo tudo isso para chamar a atenção dele, porque é incrível as perguntas que eu estou tendo que responder nos últimos tempos.
Eu quero iniciar, em respeito ao doutor Hélio Bicudo, esclarecendo que este processo de impeachment não tem nada de partidário. Foi depois que os partidos da oposição formaram um movimento pró-impeachment e aí abraçaram o nosso pedido. Foi depois. Isso é importante. É verdade que eu trabalhei no Ministério da Justiça por 4 meses, mas eu não trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu sequer apertei a mão, alguma vez na vida, de Fernando Henrique Cardoso. Eu vim para o Ministério da Justiça. Esses esclarecimentos são importantes porque a nação está acompanhando essa sessão, né? E eu estou sofrendo muitas acusações nos últimos tempos, inclusive de golpista. Então, além de fazer a acusação aqui, eu preciso me defender. Então, não é verdade que eu trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca falei com Fernando Henrique Cardoso. Eu aceitei trabalhar no Ministério da Justiça porque o meu orientador, professor Miguel Reale Júnior, que com certeza não foi ministro da Justiça por ser do PSDB, porque ninguém discute a qualidade jurídica dele, porque ele foi alçado à condição de ministro e me convidou para assessorá-lo. Inclusive, ele pediu para sair quando Fernando Henrique não quis fazer intervenção no Espírito Santo, e eu já estava com a minha cartinha de demissão pronta quando Fernando Henrique me exonerou, antes de eu apresentar a carta. E acreditem os senhores ou não, podem pedir para levantar isso lá no Ministério da Justiça, que eu não sei se eu tenho a carta guardada. Eles me mandaram uma carta pedindo para eu devolver o meu salário do último mês que eu trabalhei. Com medo, eu devolvi o salário. Então, é esse Fernando Henrique que vocês dizem que é meu amigo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso demorou muito para apoiar isso aqui. Tenho mágoa dele por causa disso. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. É verdade que eu trabalhei em 2002, quando estava a transição de Covas, que Deus o guarde e tenha, para Alckmin, é verdade. Mas eu nem apertei a mão de Geraldo Alckmin, nunca na minha vida. Eu não estou dizendo isso porque eu não apertaria, não é isso não, é só para que fique claro, porque parece que eu sou amiga do homem. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Eu assessorei professora Ana Sofia Schmid de Oliveira, que é uma das maiores especialistas em segurança pública nesse país. Professora Ana Sofia não tem filiação partidária. Foi com ela que eu aprendi quase tudo que eu sei de segurança pública. Então, não foi Geraldo Alckmin que me convidou. Foi Ana Sofia. Isso é importante que fique claro. Depois, eu presidi por 3 ou 4 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes, um cargo honorífico sem remuneração. E, neste cargo, fiz muita amizade com o povo da Senad durante o governo Lula. Fui convidada a participar de projetos da Senad do governo Lula. Os senhores podem levantar reuniões das quais eu participei no gabinete da Presidência da República, na Avenida Paulista, convocada no dia que a Presidência da República ligava assim: a Presidência da República está convocando a senhora, doutora. 3 anos sem ganhar um tostão. Eu trabalhei nesse projeto da Senad por amor à causa. Tenho provas, porque fui apresentar o projeto na Faculdade de Medicina da USP, numa sessão presidida por o doutor Ricardo Quimente, que foi era na época, presidente do Conselho do CNJ. Doutor Quimente, não sei se é a favor do impeachment ou ao contrário, mas se for chamado a testemunhar, vai dizer a verdade, que eu fui lá apresentar um projeto do governo Lula. Por que eu abandonei o projeto? Porque eles queriam que eu assinasse um texto com o qual eu não concordava. Eu fui para os Estados Unidos estudar a relação de droga e crime, voltei, escrevi um trabalho sustentando relação, sim, entre droga e violência, não estigmatizando que todos os usuários fossem violentos, mas mostrando tecnicamente essa relação, e a Senad não aceitou. Aí, veja, eles poderiam não aceitar publicar, mas eles queriam que eu assinasse o que eles queriam. E eu digo, não me prostituo. Abandonei o projeto. Eu tenho os documentos, eu tenho os e-mails todos, se quiserem. Não estou mentindo. Então,
Não quero mais ouvir que eu sou tucana, não quero mais ouvir que eu tenho partido, porque eu não tenho partido. Não tenho críticas específicas aos tucanos no que diz respeito à administração. Mas acho que nós estamos nesse quadro por eles serem uma oposição fraca. Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então, eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado. O Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Então, eu tenho que dar esse esclarecimento à nação. Inclusive, doutor Hélio Bicudo, quando ia ser candidato ao Senado, a pedido do Dom Paulo Evaristo, abdicou de concorrer a favor do Fernando Henrique. Não sei se Fernando Henrique sabe disso, mas até hoje não deu um telefonema a ele para agradecer. Se ficar sabendo agora, seria de bom tom dar esse telefonema. Presidente, e o assunto que nós viemos ouvir, presidente? Eu vou chegar lá, tem tempo. Tem então, muito tempo, não. Eu tenho 1 hora, eu vou ocupar minha hora inteira. Não, tranquilo, a senhora já... Vamos fazer o seguinte, a gente volta quando ela começar. Minutos ainda, no tema, a gente volta. Ok. Não, eu tô... Não, tem, tudo bem. Inicialmente 30 minutos. Eu estou, inclusive, ajudando. Só um momento. Só um momento, senhora, doutora Janaína. À luz da observação que o senador Cristóvão fez, a mesa está só querendo ajudar. Portanto, dizendo já o tempo que Vossa Excelência já utilizou. Eu quero falar com... pela interrupção, presidente. Eu quero falar a Vossas Excelências. Eu quero explicar a Vossas Excelências a origem deste pedido. Seguindo um filósofo que eu aprecio muito, David Hume. David Hume gosta de explicar aos seus leitores... Pertence à doutora Janaína. Então, eu peço silêncio absoluto de todos, sem questão de ordem, para que ela possa continuar o seu relato. Terminado o seu relato, a primeira escrita é a senadora Vanessa Graziotin, e aí faremos a... E a partir de amanhã, senhor presidente. Depois de 4. Senhor presidente, e amanhã como... E amanhã também abarca o defensor da mulher terá muita dificuldade de falar aqui. Senador... Foi essa rotina implantada. Senador Caiado, se Vossa Excelência falar, nós temos que abrir a palavra para todo mundo, e a palavra agora pertence à doutora Janaína. Vamos... A palavra da doutora Janaína está sendo interrompida a todo instante, senhor presidente. Questão de... A todo... Mas nós estamos rogando a Vossa Excelência amanhã, sua autoridade. Amanhã, senador Caiado, amanhã será outro dia. Como Vossa Excelência falou, passa a palavra aí para uma pequena consideração da senadora Simone Tebet. Senador Pimentel, Vossa Excelência está com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu lamento tudo isso que esteja acontecendo. Eu acho que o maior anseio numa democracia é a liberdade. Mas há uma linha muito tênue entre a liberdade e a anarquia. A democracia e a anarquia. A democracia significa liberdade dentro dos limites da lei. A anarquia significa liberdade sem limites. Eu gostaria que, infelizmente, embora o espírito democrático de Vossa Excelência não está tendo ressonância numa plenária anárquica na qual eu me incluo, não estou puxando a orelha de ninguém. Então, eu gostaria que, nos termos regimentais, nos termos legais e constitucionais, Vossa Excelência utilizasse do seu poder de presidente, inclusive com manos militares, se for necessário, aqui eu explico o que é isso, cortando os microfones, pelo menos enquanto a denunciante possa, porque nós não estamos conseguindo nos entender. Com todo respeito, eu me incluo nessa porque fiz uma questão de ordem no meio da fala, mas eu fiquei silente o tempo todo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ela não é testemunha, ela não é acusada, ela é uma convidada. Depois nós teremos tempo, inclusive, para interpelá-la sobre aqueles assuntos alheios à denúncia que ela tenha, porventura, denunciado. Então, por favor, senhor presidente, senadora, dentro do seu espírito democrático, deixa eu responder a Vossa Excelência utilize agora. do seu poder enquanto presidente. Deixa eu responder a Vossa Excelência agora. Quando eu estava cortando o som
do plenário cortava também o som da nossa convidada. Então, pedi à técnica, à cabine, que arranjasse uma solução técnica para que, cortando o som do plenário, não cortasse o som da nossa convidada. E já chegou essa solução. Agora, eu já posso cortar o som do plenário sem cortar o som da nossa convidada. Mas acredito, tenho certeza que, pacificando mais as emoções de todos aqui presentes, não vai haver necessidade de cortar o som do plenário. Vamos ouvir com atenção, com respeito, com consideração a doutora Janaína. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, excelência. Muito obrigada, senhores senadores. Pois bem, só antes de entrar na parte técnica que eu preciso enfrentar, eu queria só dar um dado paralelo, tá? Esse é o único dado que não está na denúncia. Enquanto tem gente assinando carta contra Sérgio Moro, eu tenho lido as sentenças dele, independentemente de concordar ou não. Numa das últimas sentenças condenatórias que ele prolatou, presidente da Odebrecht, também não quero entrar no mérito se a sentença está correta ou não, mas está lá, no item 167 da sentença, que as contas bancárias das quais partiram as propinas pagas no âmbito do Petrolão estão em Angola. Percebem? O nosso dinheiro foi sob sigilo para Angola. As empresas representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, foram prestar serviços em Angola. O marqueteiro de ambos, que está preso, foi prestar serviço em Angola. E o dinheiro que veio para as propinas, esse dinheiro vem em grande parte de contas que estão em Angola. Isso só fecha o primeiro pilar da minha denúncia. Se Vossas Excelências não quiserem levar isso em consideração, Vossas Excelências são soberanos, o Senado é soberano, não levem em consideração. Mas eu preciso que o povo saiba que isso está na denúncia, porque eu estou passando por mentirosa. Tem gente gravando vídeo aí, falando para o povo que não tem nada de lava-jato na denúncia. Aí as pessoas me mandam e-mail, as pessoas do povo que querem entender. Aliás, agradeço o povo que tem mandado e-mail, pedindo esclarecimento, mandando oração, entendeu? As pessoas querem entender. Aí eles me mandam os vídeos e falam, a senhora está mentindo? Então, eu preciso dar esse esclarecimento. O primeiro pilar da nossa denúncia é lava-jato, é Petrolão. O segundo pilar é pedaladas, o terceiro pilar são os decretos. Eu sou acusação, eu trago as alegações. A defesa traz as suas alegações. Vossas Excelências, que são os magistrados desta causa, vão dar a decisão, acolhendo ou a minha, ou a da defesa, ou parcialmente. Vossas Excelências são as autoridades. Pois bem, seguindo a obra de Paulo Brossat, que é a maior autoridade, que Deus guarde tem, a maior autoridade em impeachment neste país, inclusive fatos alheios à denúncia, num processo de impeachment que é jurídico-político, podem ser levados à consideração pelo Senado Federal na hora do julgamento. Isso está citado na nossa denúncia, na página 11 e na página 42. Eu só estou dizendo qual é a doutrina. Tá? A doutrina diz isso, está na minha denúncia, mas eu não estou pedindo a Vossas Excelências que considerem nada além do que está na denúncia. Nada além do que está na denúncia, muito embora Paulo Brossat me daria respaldo para tanto. Eu quero ler com os senhores um pedacinho da Constituição Federal. Artigo 86 da Constituição Federal. Diz assim... por favor, isso é muito importante. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns, penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções
Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Por que essa leitura é importante? Essa leitura é importante por causa da ADPF número 378, apresentada no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, pelo PCdoB, que até onde eu sei é um partido que está contra o impeachment. O PCdoB foi ao Supremo Tribunal Federal alegar que a Lei 1079/50 não teria sido totalmente recepcionada pela Constituição Federal. Se Vossas Excelências recordarem, muitas pessoas fizeram uso da palavra. Uma das pessoas que fez uso da palavra lá foi o então advogado-geral da União, que também defendia a presidente Dilma, o doutor Adams, né? Esqueci agora o nome inteiro dele. Luiz Inácio Adams. O que disse doutor Luiz Inácio Adams naquele momento? Eu lembro bem, porque eu assisti inteirinho e tomei nota. Ele disse assim, que pela Constituição Federal, não era mais a Câmara dos Deputados que iniciava o processo e afastava a presidente da República. Que pela Constituição Federal, este papel era do Senado Federal, ou seja, Vossas Excelências. Esse resgate da história recente, ele é importante, porque nós temos que entender as competências aqui, né? Até aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, até aquele julgamento, qual era o entendimento predominante a esse respeito? O entendimento era que a Câmara recebia a denúncia, afastava a presidente e Vossas Excelências julgavam. Esse era o entendimento predominante. No entanto, como naquele momento o PCdoB acreditava que a Câmara estava a favor do impeachment, porém o Senado não, foram levar essa DPF ao Supremo. Isso é importante de ser resgatado. Também questionaram a eleição da comissão na Câmara, disseram que não tinha que ser eleição, porque entendiam que aquela comissão era pró-impeachment. Veio o Supremo Tribunal Federal e deu um julgamento, né, extremamente benéfico à presidente Dilma Rousseff, porque cancelou a primeira comissão, que era tida como pró-impeachment, determinou que o voto fosse aberto, determinou que os líderes indicassem os nomes, e assim foi feito. E ainda assim passou pela Câmara. Mas, no que diz respeito ao nosso ponto aqui, é importante isso ser resgatado, Excelências. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Vários ministros. Disse assim,